Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen jogou aqui contra o Arjun Erigaisi no M-Chess 2022, partidas rápidas, e a gente teve um espetáculo aqui, uma partida com mais de 130 lances. Galera, teve até chute na canela aqui pra decidir, porque não acabava nunca aqui a partida, brincadeira, claro. E a gente vai analisar aqui todos os lances um a um profundamente. Brincadeira, pessoal, brincadeira, o pessoal já vazando, né? Pera aí, tô me chamando lá, pera aí, esqueci do negócio aqui, já volto, né? Brincadeira, pessoal, a gente não vai analisar lance a lance, não, a gente vai apenas assistir aqui e se maravilhar com essa partida espetacular aqui, vamos lá. Muito bem, galera, Arjun Erigaisi aqui com as peças brancas, hein? Mas antes de começar aqui a partida, eu quero mostrar pra vocês a Insider, né? As camisetas que eu uso, o básico com tecnologia, vocês sabem disso. Pra mim é muito fácil, inclusive, no meu dia a dia, né? Eu me lembro muito do cara lá do Facebook, né? Como é que ele chama lá? Esqueci o nome dele, fundador do Facebook. Como é que você não sabe? É o Mark Zuckerberg. Pronto, lembrou. Como é que você não sabe o nome do Mark, meu? É do Marquinho. E ele fala, né, que ele não perde muito tempo, ele perderia muito foco escolhendo roupa. Eu acho isso sensacional, né? Então, eu também, um dos motivos que eu uso as roupas da Insider, que eu gostei dessa filosofia, né? Você já acorda, já tira do armário, né? Não precisa passar, não precisa lavar, precisa, né? Mas não precisa passar, é muito prático, né? Não amassa, não desbota, nem nada. E a Insider até fez um desafio aqui. Rafa, mostra aí, faz o desafio aí pra galera, né? Pra eles tentarem descobrir aqui qual das duas camisetas é antiga, né? Vamos variar aqui, porque com a luz às vezes, né? E olha só que legal, né, galera? É muito difícil de saber. Uma delas eu tenho há mais de um ano, quase um ano e meio já. E a outra tá novinha, tá? A outra eu recebi esses dias aí, tá? Que eu comprei. Então, olha só, galera. Olha só, você não consegue perceber a diferença entre elas. Por quê? Porque elas não desbotam, elas não esgarçam, elas não estragam. Não é brincadeira isso que eu tô falando, tá? Ó, dá até pra eu provar pra vocês aqui, ó. Essa aqui deve ser a nova, ó. Pela parte branca aqui, ó. Dessa etiquetinha aqui, essa deve ser a nova. Não, ó, essa é a nova. Olha só, não dá nem pra... Essa aqui é a nova, ó. A etiquetinha tá bem nova. Essa aqui tá um pouquinho mais desgastada, ó. O texto, né? O texto aqui de dentro da camiseta. É até difícil de saber, tá, galera? Então tá aí esse teste aqui comprovando que realmente a durabilidade dessas camisetas é fantástica. Então, falando em durabilidade, né, da partida de 130 lances aí, fica esse teste aqui. Realmente, pra mim, eu tenho dificuldade de saber, né, qual que é antigo, o que é novo. O que é um problema bom, né, que na verdade nem é um problema, é coisa boa, né. E se você quiser conhecer os produtos da Insider, tem desconto utilizando aqui o cupom xadrez, aqui o xadrez 12, cupom aqui que tá aqui no vídeo pra você, tá bom? E o link tá aqui na descrição do vídeo. Muito bem, vamos então aqui à partida. Estão preparados para 5 horas de vídeo? Brincadeira. Vamos lá, o Erigaisi aqui abre com o peão do rei. Magnus Carlsen vai com a siciliana. Como é que vai ser essa siciliana aí? Vamos ver. Cavalo F3, E6 aqui pelo Carlsen. D4, o peão toma, cavalo toma. Cavalo C6 propondo trocas. Cavalo C3, dama C7 aqui pelo Magnus Carlsen, não se incomodando com o salto do cavalo. Cavalo de 100 em B5 foi jogado, atacando a dama foi para B8, tranquilo. E bispo D3 aqui o Erigaisi segue desenvolvendo. Cavalo em F6, não precisa tirar esse cavalo daqui tão cedo, simplesmente desenvolvendo peça, roque, agora sim em A6, tirando o cavalo daí. Cavalo por C6 atacando a dama, D por C6, e agora o cavalo tá... Como é que... Se você olha essa posição, você fala, mas como é que esse cavalo tá atacado duas vezes, né? Tá explicado, né? Por que não capturou antes, né? Tá explicado. Aqui o cavalo volta pra D4 e agora bispo D6 aqui desenvolvendo, preparando pra rocar. Cavalo vem pra F3 e aqui... E5, né? Cuidado aí, então, controlando aí bastante o centro. Ô, Rafa, como é que ele coloca aqui granito na própria diagonal do bispo, né? O Magnus Carlsen sabe o que faz, né? E aqui ele decidiu que era importante jogar dessa maneira. Aqui ele poderia ter feito algum outro lance aqui, poderia também ter feito roque, não tem nada de errado, né? Mas aqui é a preferência do Magnus Carlsen, abrindo para o bispo de casas claras poder jogar. Ele é que é o problema da posição, né? O bispo de casas escuras pode ir para outra diagonal se precisar. Aqui bispo G5 foi jogado, bispo E6 desenvolvendo o bispo, permitindo o bispo por F6, G por F6, cavalo H4, Erigaisi vai indo pra cima aí do Magnus Carlsen, hein? Dama C7, quem sabe ele vai fazer o grande roque, dama em F3, pressão em F6, bispo E7, tendo que se defender aqui o Carlsen, cavalo F5, o que é isso? E agora grande roque aqui pelo Magnus Carlsen, tá tomando pressão do moleque, hein? Torre de F em D1 foi jogado, H5, o Carlsen vai pro contra-jogo aqui na ala do rei.
H4 parando as ambições do Carlsen e o bispo encontra bons horizontes aqui em C5, né? Por enquanto, cuidado com o peão de F6. B3 foi jogado, rei B8, lance profilático, bispo C4 pelo Erigaise, torre de D em G8, dando início ao ataque aqui na coluna G. Rei F1, olha só esse Erigaise, né? Não perde tempo aqui, já coloca o rei dele tanto longe dessa diagonal quanto longe aqui da torre. Torre G4 foi jogado, o Carlsen prepara para dobrar as torres, G3 e agora a torre aqui em D8, lutando pela coluna D. Erigaise manda o ataque agora na ala da dama com A4, rei A7, torre por D8, dama por D8. Torre D1 dominando aqui a coluna, e agora bispo por C4 primeiro esse lance vem com cheque, B por C4 e agora a dama vem para casa de B6, pressionando aqui em F2, dominando também a coluna B. Rei G2 foi jogado pelo Erigaise, dama B4, Carlsen vai apertando a posição, cavalo em H6 aqui pelo Erigaise, caramba, que pancada, né? Atacando a torre, atacando F6, atacando F7, atacando tudo, cuidado Magnus Carlsen, torre G7 foi jogado. E agora dama B3, hein? Que lance bacana aqui do Erigaise propondo trocas. E aqui essas trocas vão levar um final melhor aqui para as brancas, né? Porque estão dominando a coluna D, tem um cavalo extremamente ativo, as pretas, o Carlsen tem uma torre passiva. Então o Carlsen não ousa, aqui ele gosta de trocar as damas, mas aqui não. Segue com torre aqui em H7, temos dama por B4, bispo por B4 e cavalo G8 exclama. Aqui pelo Erigaise botando pressão total pra cima do Magnus Carlsen. E como é que faz para defender esse peão agora? Não faz, né? Rei B6, Magnus Carlsen tenta melhorar a posição do rei. Torre D7, deixando o rei amarrado na defesa do peão. Rei A5 de qualquer maneira, o Magnus Carlsen não quer saber. Ele vai pro... O Magnus Carlsen é um... Claro, né? Por isso ele é o campeão do mundo. Ele não quer saber. Se ele vai criar um peão passado aqui agora, já é suficiente para ele ter um contra-jogo. Olha só que legal. Torre por B7, rei por A4, cavalo por F6. O Erigaise tem material a mais, é verdade. Mas o Magnus Carlsen tem um peão passado. Torre H6 foi jogado atacando o cavalo vai para D7, A5 disparando com o peão. C3, aqui atacando o bispo, a posição é periculosa, né? Aqui tem um tema o seguinte, bispo por C3, cavalo cheque, seguido de torre, né? Dando cheque, vamos mostrar aqui, bispo por C3, tem cavalo cheque, forçando o rei A3, torre B3 cheque, o rei sai para 2, torre por C3 e o Erigaise tá ganho aqui contra o Carlsen. Por isso o Carlsen tem que tomar cuidado, tá jogando demais aqui o Erigaise, bispo A3, os dois já tem 1 minuto no relógio, lance 35, muito ainda no comecinho pra uma partida de mais de 130 lances. Rafa, não fala isso que eu tô desistindo de ver o vídeo, calma, não, nós vamos mostrar lance a lance. Bispo C1 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen e agora a torre B1 atacando o bispo. E aqui, rei A3 pelo Magnus Carlsen. Que ousadia aqui do Carlsen jogar o lance rei A3, permitindo torre por C1. Que loucura é essa, Rafa? O que o Erigaise jogou nessa posição? O Erigaise jogou cavalo por E5. Por quê? Não sei, né? Aqui torre por C1. Não dá pra entender por que o Carlsen não fez isso. Tudo bem, rei B2, né? Acho que o Carlsen dá suporte, mas o Erigaise tem uma peça a mais aqui. Torre 1, por exemplo, né? E tudo bem, o Magnus Carlsen vai querer disparar aqui, o cavalo chega, não chega? Cavalo por... Olha eu capturando o próprio peão aqui. Cavalo por E5, A3, cavalo por F7, não é possível aqui, né? Aqui as brancas têm que estar ganha, né? Na pior das hipóteses, sacrifica a torre no peão e vai com o cavalo e com a peãozada ganhar, né? Então é impressionante como tá ganho aqui o Erigaise. E é só ele capturar aqui o bispo pra ele ficar muito bem, mas eu não sei o que ele quer fazer aqui, quer jogar bonito, eu não sei o que ele quer, ele segue com o cavalo por E5 aqui pra cima do Carlsen e tá esmagando o Magnus Carlsen, mas cuidado, o Carlsen é perigoso e agora ele já protege o bispo aqui com o bispo B2. Cavalo C4, cheque, ok, parece que aqui vai ganhar uma peça, mas rei B3 foi jogado atacando o cavalo, olha que legal, né? E aqui é o seguinte, se cavalo por B2, rei A2, então errou o Erigaise porque aqui o Magnus Carlsen tá no jogo e olha, se não tomar cuidado, o Carlsen ganha numa variante como essa, né? Então o Erigaise ele tinha que ter tomado sim o bispo, né? Acho que quando ele jogou esse lance ele viu que bispo B2 levaria cavalo C4, só que o Carlsen tem esse recurso, né? Que legal, né? Então aqui o Erigaise não pode capturar o bispo, segue com cavalo por A5 cheque, rei C2 e torre E1. O Carlsen conseguiu manter aí a sua peça no jogo. Bispo por C3 atacando o cavalo e a torre E2 com cheque.
Rei D3, torre E3 com cheque, rei D4, cavalo B7. Segue firme ainda aqui o Erigais. Erigais ainda tem um final melhor aqui, né? Alguns peões a mais. Bispo B4, o Carlsen vai continuar na luta. Torre F3, F6 protegendo o peão. Torre F4 e aqui bispo D2 atacando a torre. Torre F5, rei por E4, cavalo D6 com cheque protegendo a torre, rei D4. E aqui cavalo em E8 atacando o peão de F6. Torre H8 ataca o cavalo, cavalo por F6, torre F8. Erigais vai jogando um final impecável contra o Magnus Carlsen, 2 peões a mais. Torre F3 foi jogado, colocando agora proteção aqui na torre para poder tirar o cavalo. Torre H8 protegendo o peão e agora a torre F5, mais uma vez atacando o peão, torre F8 e rei F3, o rei vai à luta. Bispo H6, G4, H por G4, rei por G4. Erigais tem uma posição fantástica aqui, torre F7, F3. Torre G7, cheque, rei H5, o bispo vai lá para E3 e aqui cavalo E4. Rei D3 foi jogado, torre F6 atacando lá o peão e agora rei E2, cavalo G5 protegendo o peão de F3 várias vezes. Aqui bispo por C5, torre por C6 e agora o bispo volta para E3. E aqui rei G4 jogado pelo Erigais. Erigais tem um final completamente vencedor com 2 peões a mais. Só tem um problema. O adversário dele é o Magnus Carlsen. E o Magnus Carlsen não desiste nunca. Ele vai jogar 200 lances se precisar. Torre A7 foi jogado. E aqui torre E6 cravando o bispo. Temos aqui rei D3. H5 disparando com o peão passado. Torre A1, F4 disparando o peão. Torre G1 com cheque, rei F5. Torre H1 tentando parar o peão. Torre D6, cheque, rei C4. H6 disparando o peão. Torre H4, H7, olha essa posição, pessoal, olha essa posição, H7 foi muito bonito, né, permitiu aqui o lance bispo por F4 e seguiu aqui com torre D7 protegendo o peão e agora o Erigais tem um peão a mais aqui, né, tem um peão a mais. Agora é o seguinte, pessoal, aqui, ó, quando ele joga o torre H4, vamos ver só essa posição aqui, deixa eu ver, porque tem um momento, acho que é um pouco antes, tem um momento aqui que o Erigais... Bom, mas vai acontecer de novo, Vamos passando aqui, ó. Agora é o seguinte, vamos passando, né? E a questão é, se o Magnus Carlsen conseguir segurar a promoção aqui do peão, ele consegue empatar, né? Agora, vamos ver como segue aqui. Rei G6, você fala, não é possível. Torre H1, cavalo aqui em F3. Vai jogando bem o Erigais. O Magnus Carlsen vai tentando complicar aqui. Cavalo E5 foi jogado, rei C5. Torre D8 preparando para promover o peão. Isso aqui tá ganho para as brancas, tá ganho, né? Tá completamente ganho. Mas aqui é onde o Erigais começa a se complicar. Porque tem 20 segundos aqui para cada um, né? 20 segundinhos só, né? Brancas jogam e ganham. Pra vocês terem ideia, o computador tá dando 9 de vantagem aqui para as brancas, tá? Tá dando 9. Cavalo F7 aqui é um exemplo simples assim. Cavalo F7 simples assim. Não tem recurso, vai jogar com uma torre a mais aqui esse final. Cavalo F7 ganha na hora. Outra possibilidade aqui, torre D3 também, né? Ameaçando aqui simplesmente tomar e promover e não tem o que fazer em relação a isso. Por exemplo, torre H6 cheque, rei G7, torre H3 volta para defender o bispo, toma lá o bispo, dá um chequezinho antes de promover ali pra dama e vai jogar esse final. Galera, esse final aqui, ele é ganho pras brancas. Dá trabalho? Dá trabalho. É um final difícil? É um final muito difícil. Mas tenho certeza que o Erigais vai conseguir ganhar um final de rei-dama contra rei-torre. Acredito eu que sendo um profissional do nível que ele é, Super GM, 2.730 aí de rate, acredito que ele saiba ganhar um final como esse, apesar de ser difícil, né? Então tem tudo aqui pra ganhar, ele tá muito próximo de ganhar aqui do Carlsen, mas ele joga esse lance que já não é o melhor. Aqui o Magnus Carlsen segue com bispo D4 e aqui já fica mais difícil de achar o lance vencedor aqui. Brancas jogam e ganham, mas é difícil de achar cavalo D3 cheque. É um pouco difícil de achar. Com ideia de desviar aqui a dama, né? A torre e promover, né? Agora, você não pode promover, porque o bispo tá defendendo. Aí você teria que jogar torre por bispo, né? Já não é tão fácil assim esse final. E aí, depois de, por exemplo, torre G3 cheque, rei H5, né? Agora, se der cheque, a torre cobre. E depois de rei por D4, o detalhe todo. Você fala, agora acabou, vou promover, não vai dar certo isso. Vou promover, ele vai me dar cheque e vai ganhar a dama. Só que o detalhe é que a dama promove com cheque. Então, aqui já não é tão fácil de achar esse cavalo D3, né? Aqui já não é tão fácil de achar, porque teria, né, que perceber que aqui depois desse cheque e tudo mais, e o rei capturando, você promove com cheque, né? Então, esse é um detalhe que com 20 segundos no relógio, talvez
nesse nível eles consigam ver, mas aqui passou, né, despercebido aqui pelo Magnus Carlsen, pelo Ehrgeiz, e ele acaba não jogando aqui o cavalo D3 e joga outro lance, joga cavalo G4. E agora os table bases dão aqui que as pretas conseguem segurar o empate. Lance 76, vamos apenas assistir aqui o Carlsen de negras, né, resistindo bravamente. A questão toda é dama e bispo controlando a casa de promoção, simples assim, né? Incomoda, dá cheque aqui, segura lá, quando o rei vem dá cheque, se não ataca. Fica incomodando aqui o Magnus Carlsen, não permitindo ali a promoção do peão, né? Então é incrível aqui como que o Magnus Carlsen vai conseguindo defender esse final aqui, aparentemente perdido, mas é um final empatado. E olha, aqui o Carlsen tem duas maneiras de continuar jogando, né? Ou voltar o bispo aqui para A1 e continuar segurando, controlando a casa de H8, mas aqui o Carlsen é tão confiante no jogo dele que ele fala, quer saber? Eu vou sacrificar, vou jogar um final de rei-torre contra rei-torre cavalo, que é um final empatado, mas gente, não é fácil jogar isso daqui não, tá? Rei torre aqui de negras, dá pra empatar? Dá. Não é fácil não, não é fácil não, mas o Carlsen é tão confiante que ele prefere até jogar isso aqui. E aqui eles vão jogando mais uma carambada de lance, já estamos no lance 110, tá acabando, tá acabando. Tá igual viagem, né, com criança no carro, tá acabando, tá chegando, aqui tá chegando, né. Vamos passar aqui um pouco mais de lance, parece que as brancas vão progredindo, jogando o rei do Carlsen pro canto e tal, mas o Carlsen sempre dá um jeito aqui de dar trabalho, até que o Ehrgeiz se desencana e repete logo aí os lances. E 136 lances aqui. Até que foi rápido o vídeo, vai, não demorou nem 2 horas. Aqui uma excelente partida que acabou empatando aqui a partida. Magnus Carlsen escapou por pouco, hein? Escapou por pouco aqui da derrota contra o Ehrgeiz. A gente teve aí 92% de precisão pro Ehrgeiz, 92,5% pro Carlsen. E olha o gráfico aqui, né? Realmente subiu aqui o Ehrgeiz e ficou ganho. Mas acabou não conseguindo encontrar ali a maneira de levar a vantagem para uma vitória, né? Jogaram firme aqui, 2.747 de performance pro Ehrgeiz e 2.722 pro Carlsen. Teve uma performance melhor na partida do Ehrgeiz. Aqui as perdas, aqui a distância dos lances em relação aos lances do computador, a gente vê uma loucura, né? Uma partida realmente muito difícil aí. E mesmo assim uma precisão muito alta aí dos jogadores, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo, tá bom? Obrigado. Se você chegou até aqui, você é um herói, cara. Você gosta mesmo de xadrez, né? Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu!